Graça e paz a todos. Então, mais uma aula da IBD, da série Discipulado Avançado, a aula 29, hoje, descobrindo qual o seu lugar no corpo. Então, vamos começar com a pergunta: qual é o seu chamado? Você já se perguntou qual é o seu chamado? Qual o seu lugar no corpo de Cristo? Existe uma questão, missão delegada por Jesus versus cargo ministerial. Seria a mesma coisa? Aquela missão que é dita, descrita na Bíblia, com o cargo que você exerce na igreja, é a mesma coisa ou tem diferença? A resposta para isso é não. Todo crente em Jesus, ele tem a missão de pregar o evangelho. E cargos ministeriais são específicos e dependem de algumas coisas. Vamos lá. Os cargos ministeriais, eles podem depender da vocação, do chamado e da escolha de cada um. Todos os seguidores de Jesus, eles exerciam funções ministeriais ou específicas? A resposta também é não. Apenas 12 foram escolhidos como discípulos. Algumas mulheres eram voluntárias, outras pessoas eram investidores e cada qual tinha sua função. Note bem, o fato de João ser o mais chegado não fez dele o líder dos apóstolos. Esse papel coube a Pedro. Aí você se pergunta, qual que é a minha missão? Como que eu posso contribuir com o crescimento da minha igreja? Algumas pessoas, elas são chamadas para alguns trabalhos específicos. Alguns de grandes projeções, que seriam alguns trabalhos de grandes projeções. Então, nós vemos aí alguns pregadores, alguns cantores que chegam a gravar CDs e assim a sua função ela tem um alcance maior, né? Aparentemente eles são projetados, né? São aparentes, vamos dizer assim. Algumas pessoas são chamadas para alguns trabalhos bem específicos também, diferentes. Alguns são coadjuvantes, são aqueles que são ajudantes nesses trabalhos específicos, nesses trabalhos de grandes projeções. E também os investidores também são chamados para desempenhar esse papel no corpo. Alguns são investidores em missões, investidores no ministério da pregação, investidores enfim, da obra de Cristo em geral. E também tem as pessoas que são chamadas para serem intercessores, são os que oram. E eles têm esse chamado, esse ministério. E tem aqueles também que são os apoiadores de todos esses outros. Outros vão desempenhar funções tidas como talvez irrelevantes aos olhos naturais, ou que serão reconhecidas apenas na eternidade. São aqueles ministérios que nós chamamos de ministérios invisíveis. Agora nós vamos falar um pouco sobre a visão ministerial da igreja. Cada igreja, ela desempenha um papel no reino de Deus. Nós já estudamos sobre isso, já falamos sobre isso, que cada igreja, ela tem uma visão. Não significa que ela não faz parte, que ela é certa, não existe a igreja certa, a igreja errada. Mas cada uma, ela desempenha um papel, dentro da sua visão. Por exemplo, Ministério Independência com Cristo. Ministério Independência com Cristo, ele tem a sua visão descrita naquilo que nós chamamos de estatuto social. O que é o estatuto social? O estatuto social é um documento que a igreja tem, ela é registrada em cartório, mas além de descrever ali a diretoria, ela também é descrita ali as doutrinas bíblicas dela e qual a visão da igreja, como que é composto cada ministério, tudo isso tem no estatuto social da igreja.
qualquer pessoa que pretende ser membro de uma igreja, ela deve conhecer a visão e objetivos dessa igreja. Toda igreja, ela tem o seu estatuto social que descreve ou deveria descrever qual que é a visão, qual que é o objetivo da igreja. O que acontece? Quando você não conhece para onde a igreja está indo, você desconhece, aí fica. Principalmente as pessoas que vêm de outro ministério, ingressam em uma nova igreja, então ele traz consigo algumas visões de reino, alguns costumes que ele tinha em outra igreja. E quando ele não conhece qual que é a visão da igreja, então assim, ele corre o risco de acontecer aquilo que vocês estão vendo aí. Então, assim, ele tenta ser puxado, né, para um lado, e ele tenta puxar do outro, e aí fica difícil ir para algum lugar. É difícil andar dois juntos se não estiverem de acordo. É difícil andar com uma pessoa quando ela não sabe exatamente para onde ela quer ir. Então, é imprescindível você conhecer o estatuto social, você conhecer a visão da igreja e saber para onde a igreja está indo. Então, cabe ao membro, ao novo membro, frequentar as reuniões. Isso são algumas coisas previstas no Estatuto Social, só para vocês terem uma ideia. Então, cabe ao membro frequentar as reuniões, conversar com os líderes de ministérios e com os pastores do Ministério Independência com Cristo e colocar-se à disposição para servir em uma ou mais áreas ministeriais. Em algumas situações, é necessário possuir formação teológica ou técnica. Por exemplo, eu gostaria de ser um professor de escola bíblica dominical. Eu amo esse ministério, mas para o Ministério de Ensino é necessário formação teológica, assim como o exercício de alguns cargos ministeriais, como pastor, diácono, enfim, alguns cargos é necessário que se tenha a formação teológica. E em que situação que é necessário possuir alguma formação técnica, por exemplo? Para fazer parte da gestão da igreja, né? Nós temos uma situação em que nós temos a tesouraria, nós temos a contabilidade da igreja, então, o técnico de som, às vezes é necessário ter algum conhecimento técnico para operar um som, por exemplo. E entre outras funções, né? Outras situações. O Ministério Independência com Cristo, ele zela pela doutrina bíblica, isso também está previsto no Estatuto Social, pela espiritualidade e caráter dos seus membros, principalmente dos líderes, que devem servir de exemplo aos demais na pontualidade, na prudência, no zelo, na pureza, no saber, na paciência, bondade e todas as virtudes espirituais que os filhos de Deus devem possuir conforme os preceitos bíblicos. Só pequena pausa aqui. O líder de ministérios. Então, para exercer a liderança no Ministério Independência com Cristo, o líder ele deve ter algumas prerrogativas também. Que são elas: convicção da sua salvação por intermédio de Jesus. Desculpa. Possuir uma vida cristã de bom testemunho dentro e fora da igreja. Veja bem, parece óbvio essa questão de ter convicção da salvação por intermédio de Jesus. Mas quando a gente fala de exercer ministério, não é uma coisa tão simples assim, né? Qualquer pessoa, ela pode querer exercer uma ação voluntária na igreja, né? E, de repente, ela chega na igreja, ela quer ser líder, né? Então, assim, é necessário ela ter convicção da salvação por intermédio de Jesus para que ela faça parte do corpo, da liderança ministerial do ministério Independência com Cristo. Então, ela deve, além dela ter convicção da sua salvação por intermédio de Jesus, e a gente vai comentar um pouquinho mais para frente o porquê que ela precisa dessa convicção. Ela precisa também possuir uma vida cristã de bom testemunho dentro e fora da igreja. Por quê? Porque quando ela é líder do ministério, ela está representando esse ministério dentro e fora da igreja. Então, é necessário que ela dê esse testemunho, não só dentro como
fora também. Ela deve ser cheia do Espírito Santo. Ela deve ter amor pelas almas. Se ela tem convicção da salvação, se ela é cheia do Espírito Santo, naturalmente ela tem amor pelas almas. E tudo o que ela for fazer, tudo o que ela for executar, todas as ideias que ela vai ter, vai ser em torno disso. Vai ser de trazer almas para Jesus, salvar almas para Jesus. Deve ser voluntarioso, né? Deve ter um espírito voluntário. Por que isso? A gente fala de espírito voluntário. E por que nós falamos de ministérios e não departamentos? Quando você departamentaliza a igreja, o pastor ele poderia, nós vamos ver mais para frente isso também, departamentalizar a igreja. Então a igreja vai ter departamento de mulheres, departamento disso, daquilo, e ele pode escolher os seus líderes. Então, o irmão fulano vai ser líder desse ministério, o irmão Beltrano daquele, o irmão Beltrano daquele. O que acontece? A coisa não vai acontecer se o líder ele não for voluntarioso também. Então, assim, o fato dele ser escolhido, né, se ele não se voluntariar a fazer, a exercer, aquele ministério ou departamento, ele vai parar. Não vai acontecer, as pessoas, os liderados vão ficar esperando uma ação do líder, né, e a coisa não vai acontecer. O líder ele deve também gostar de trabalhar e de servir. Ele deve ter uma vida de oração. Ele deve ser hospitaleiro, porque não adianta nada o líder do ministério se chegar outras pessoas na igreja, né, quiser fazer parte do grupo e ele não saber receber também essas pessoas. O ministério dele não vai crescer e dessa forma ele não vai estar contribuindo com o corpo. Por que ele deve ter uma vida de oração? Porque ele deve depender do Espírito Santo. E que compreenda o seu chamado como mentor espiritual de futuros líderes. Então, a visão do Ministério Independência com Cristo é que ovelha gera ovelha. Então, portanto, o líder ele vai gerar outros líderes também. E que obedeça às normas estatutárias e regimentais da igreja. Então, quando a gente fala de uma comunidade, se a gente não tiver normas, regimentos estabelecidos, que vão nortear para onde nós estamos indo, aí fica difícil. Aí nós vamos ter, em vez de ministério, um monte de igrejinha dentro da igreja, cada um com a sua visão, como a gente comentou. Aí a pergunta, quem gostaria de se voluntariar, né? Além das áreas e funções ministeriais descritas no Estatuto Social, sempre surgem novas ideias e oportunidades para suprir as necessidades da igreja. Porém, os ministérios não são criados para acomodar pessoas, mas para suprir necessidades da igreja. Por que desse comentário? Às vezes surgem, né? As pessoas surgem assim com muitas ideias. E assim, o mal de não conhecer o estatuto social, de conhecer a visão ministerial da igreja, que às vezes a pessoa vem com ideias assim um pouco fora da caixinha, fora daquilo que a visão do ministério propõe. Então, o que o escritor ele quer dizer aqui é o seguinte, que os ministérios eles não são criados para acomodar pessoas no sentido de eu vou dar um ministério, dar um cargo para a pessoa, para segurar a pessoa na igreja, ou para ocupar a pessoa. As funções, elas são para suprir necessidades da igreja. Então, conforme a igreja vai crescendo, vai surgindo outras necessidades. Por exemplo, hoje nós temos um número relativamente pequeno de jovens, né? Mas aí o ministério juvenil, ele vai crescendo e as crianças vão crescendo e vão surgindo os pré-adolescentes. É necessário uma liderança, atividades diferenciadas. Os adolescentes já não são mais adolescentes, eles são jovens. E atrás deles vem os pré-adolescentes e vem o ministério infantil. E dentro do ministério de jovens, logo nós vamos ter os jovens casados, logo nós vamos ter os jovens solteiros. Então,
faz-se necessário um ministério para solteiros. Enfim, vocês lendo o Estatuto Social, ele está bem mais abrangente e assim a gente consegue ter bem mais uma ideia macro assim do que seria a igreja dentro de ações sociais, quantas coisas nós podemos fazer dentro de ações sociais, né? Então a igreja ela tem uma visão ainda de ter uma escola, a igreja pode ter faculdades, a igreja ela pode ter, enfim, reforços escolares, conforme nós já tivemos. Enfim, só para vocês terem uma ideia que os ministérios eles são para suprir necessidades que vão surgindo e não necessariamente para agradar um grupo de pessoas. Mas lembre-se de uma coisa também, exercer ministério não é oportunidade para se apresentar diante da igreja e receber aplausos, muito pelo contrário. É um exercício que você precisa estar sempre negando a si mesmo e com a mentalidade que o seu ministério ele está ali para servir os outros e para servir o reino de Deus. Aí, diante disso, vem a pergunta: em que eu posso ser útil? Você não pode levar as pessoas a um nível mais alto do que aquele que você está. Então, o que significa? Quando nós falamos sobre ser útil em alguma atividade na igreja, o primeiro passo é estar convencido de que o seu trabalho é realmente importante. Aquilo que você está fazendo é realmente importante. Então, por que isso? Muitos líderes eles acabam fracassando porque eles dependem do entusiasmo de outras pessoas para executar alguma coisa. Então, quando isso não acontece, alguns se entregam ao fracasso, né, ao desânimo, e lançam culpa nas outras pessoas. Né? Então, assim, é aquela pessoa que ela... Por isso que é necessário uma vida de oração, um direcionamento do Espírito Santo, porque a pessoa que ela é guiada pelas pessoas, ela tende a se frustrar, né? Então, se o líder ele não for maior motivador de si mesmo, não é as outras pessoas que vão motivar ele a fazer algo. Então, esse entusiasmo, ele vem dele, e o entusiasmo, ele está ligado diretamente ao ser cheio do Espírito Santo, porque quem nos traz esse entusiasmo é o Espírito Santo, e nós temos que depender dele. Então, se nós buscamos a Deus em oração, nosso ministério, nos colocamos assim diante de Deus e temos certeza dessa chamada, dessa vocação, isso nunca vai acontecer. De você se entregar ao fracasso, né? Porque você esperou receber entusiasmo das outras pessoas. Então, com entusiasmo ou sem entusiasmo, a obra de Deus ela precisa ser feita. Imagina se Jesus ele fosse esperar pelo entusiasmo das pessoas para pregar o evangelho. Então, houve situações em que ele foi recebido, e inclusive os apóstolos também, e em situações que não. Então, imagina se o apóstolo Paulo ele tivesse se desanimado com as dificuldades, se nós estaríamos aqui, por exemplo. A pergunta que você deve fazer a si mesmo é assim: qual nota você daria pelo seu trabalho na igreja? Então, depois vocês leem as referências que a gente está colocando aqui, mas amar aos outros como a você mesmo não é o mesmo que amar os outros como eles desejam. Então, assim, se você não der crédito a você mesmo, aquilo que você está fazendo, aí fica difícil você compartilhar. Né? Se você não tem entusiasmo para compartilhar, aí fica difícil. As formas habitualmente usadas para ingressar em lideranças de ministério. Não significa que nós usamos essas, mas assim, a gente vai pontuar assim, algumas formas que são usadas. Primeira delas é a indicação de outros. Como que é isso? Então, o obreiro, algum outro membro, ele chega para o líder, para o pastor e fala: olha, tem uma pessoa aqui que eu acredito que ela vai ser boa para executar esse ministério, para exercer para ser líder desse departamento.
Então, assim como uma recomendação, né? Uma indicação de outros. Os próprios obreiros indicam outros obreiros. Então, essa é uma forma de se ingressar, de ser líder de ministério, por indicação. A segunda é por iniciativa própria. Então, a pessoa ela sentiu no coração, né? E viu uma brecha que precisa ser preenchida e, por iniciativa própria, ela resolve, ela procura o pastor, né? Ou ela começa mesmo a executar, ela vê uma brecha, olha, a recepção da igreja ela tá vazia, não tá sendo, não tem ninguém preenchendo esse espaço, então ela tem iniciativa de ir lá e fazer. Quando a gente fala de ministério, eu estou falando muito de ministério aparente aqui, mas tem aqueles invisíveis, né? Talvez não são, talvez são. Mas quando a gente fala de iniciativa, às vezes, assim, alguma coisa, algum ministério diaconal, por exemplo, algum serviço que precisa ser feito, que diz respeito à ordem do culto, e alguém toma iniciativa própria, e dali pode nascer um diácono, né? Ou, assim, precisa de uma ajuda até na cozinha da igreja, ou no ministério infantil, qualquer outro ministério, enfim, né? Então, essa é uma forma de ingressar por iniciativa. E por ação do Espírito Santo. São aquelas pessoas que são vocacionadas. Agora, quais são os critérios de Deus? Não existe um critério sobre quem Deus escolhe. A escolha não está relacionada ao que nós somos ou o que temos, mas a vontade soberana de Deus para operar em nós. E aí, onde às vezes a gente se engana com aquela questão de indicação. Às vezes uma pessoa, eu já pude testemunhar isso algumas vezes, de algumas crianças, às vezes alguns jovens, que às vezes eles não estão lá na igreja, não tem nenhuma expressão, aparentemente ninguém sabe qual que é o talento dele, ele está ali quietinho. Tem alguns que dão até um pouquinho de trabalho para o pastor. E as pessoas olham, as outras pessoas falam, dali não vai sair nada. E depois de um tempo, o Espírito Santo levanta como um pregador da palavra de Deus, como um professor de escola bíblica, enfim, nós não sabemos qual o tempo de Deus operar em nós. Mas, assim, os critérios de Deus são esses. Se nós formos ver os exemplos da Bíblia, as pessoas que Deus chamou, né, eram pessoas extremamente desacreditadas. Então, quando Deus escolhe, Ele capacita, né, e é a vontade de Deus em operar em cada um de nós e em quem Ele quer. Olha só como que era, como não tinha, né, esse critério que nós vemos com o nosso olhar humano. Timóteo, ele foi chamado jovem. Moisés e Arão já eram velhos demais. Então, a gente pode dizer que Timóteo era muito jovem para o exercício do ministério para o qual ele foi chamado. E a gente pode dizer que Moisés e Arão já eram velhos demais para a chamada específica que Deus deu para eles. Que demorou anos, né? Muitos anos. Saulo de Tarso era um homem culto e intelectual. Pedro e João, que exerciam o mesmo ministério apostólico, eram pessoas iletradas. Mateus era um homem rico. José e Maria eram pobres. Davi era judeu, enquanto Tito era estrangeiro. Depois vocês podem ver as referências aí que nós postamos. Então, Deus, ele tem uma visão diferente da humana, ele vê diferente de nós. Então, no começo, tem até um desenho ali da pessoa se olhando no espelho, né? Quem eu sou. Então, a gente sempre faz essa pergunta, assim, pergunta para os outros, no que você acha que eu sou bom? O que eu posso fazer? Mas Deus vê totalmente diferente de nós, como a gente acabou de ver aí, né? Então, algumas características que identificam o escolhido para o ministério. Primeiro, é um desejo ardente e incontrolável no coração que te leva a tomar decisões nunca imagináveis.
Eu quero que vocês pensem um pouquinho. Qual que é o problema dessa questão aí? O problema nesse ponto é que quando a gente é levado pelas emoções humanas, se isso ocorrer, você logo saberá, porque quem anda pelas emoções não resiste às tentações. Então, esse é um risco. Então, a segunda coisa, através de profecias, Deus fala conosco e também pode revelar as verdades. Qual que é o problema nesse aspecto aí? Ó? A gente tem que tomar cuidado para a gente não ser enganado por falsos profetas, interessados em nos levar a posições que Deus não planejou. Amém? Então, terceira, por intermédio de lideranças cristãs confiáveis. Então, eu conheço pessoas que descobriram sua vocação porque outro irmão o apresentou como líder para determinada área. Então, olha, esse irmão já é líder, né? Veio de outra igreja, já exerceu ministério e tal. Então, a gente deve estar atento a outro problema que ocorre quando a liderança deseja forçar uma situação e apresenta pessoas desqualificadas para o exercício ministerial. Então, eu já participei de ministérios onde tinha reunião ministerial e as pessoas eram indicadas aleatoriamente para preencher um ministério local. Então, a irmã é nomeada para um ministério tal, para o cargo tal. E às vezes a pessoa ia por obediência, né? Aceitava por obediência, mas não tinha vocação, não tinha chamada para o exercício ministerial. Então, esse é um dos problemas desse aspecto aí. O quarto aspecto é que Deus pode revelar o seu propósito através de visões ou sonhos. Então, quando o Espírito do Senhor nos revela algo, automaticamente ele começa a despertar em nós o desejo para ingressar no ministério. Esse caso não é diferente dos demais. Tudo tem seu contraponto. O cuidado requer vigilância para a gente não ser enganado por nossos sonhos ao invés dos sonhos de Deus. Então, você sonha e às vezes é um sonho seu, não um sonho de Deus. Então, sempre que Deus chama alguém para uma obra, o Espírito Santo vai confirmar através de pessoas, mensagens ou ações sobre a nossa chamada. Então, é possível identificar alguém chamado por Deus quando alguém é chamado pelo Senhor para o ministério. Algumas marcas se tornam perceptíveis na sua vida. Se você conhece alguém que diz ter chamada ministerial, mas vive reclamando, murmurando, duvidando que alguma coisa está errada com essa pessoa, a chamada divina, ela traz algumas coisas. Olha só. Ela traz convicção e ela traz capacitação também. Ela dá habilidade para enfrentar situações favoráveis ou contrárias. Eu acho que é desfavoráveis aqui, tudo bem. A chamada divina, ela traz a provisão necessária para o exercício do ministério. Né? A provisão que a gente fala aqui é provisão, manda pessoas, envia recursos, né? Seja recursos humanos, recursos financeiros, desperta pessoas. Então, quando a chamada é divina, Deus manda provisão também. Quando ele chama, ele manda todo o necessário também. E os resultados, eles surgem no tempo determinado. Então, essa é a certeza que a gente tem quando a chamada ela é de Deus. Provas de que foi Deus quem chamou. Então, em algumas situações, Deus fala claramente com a pessoa, assim como ele fez com Samuel. Em outros casos, a preparação começa do nascimento e perdura até uma determinada idade, como foi com Moisés, né, que durou todos esses anos aí de preparação. Primeiro 40 anos lá no deserto, depois mais 40 anos no Egito, né? Depois ele foi para o deserto. Então, demorou um tempo aí. E a gente vê outro exemplo também, como foi com Gideão. Então, situações desfavoráveis, sofrimentos e perdas também representam um modo de Deus preparar a pessoa para sua chamada, como foi no caso de Gideão, que ele foi levado por Deus para lutar contra os amalequitas. E as pessoas também são indicadores da confirmação da chamada.
O apóstolo Paulo, ele teve reprovação do colegiado apostólico, mas os seus frutos deram testemunhas da sua chamada. E é prova do testemunho dele que nós estamos aqui. Algumas pessoas, elas recebem um chamado divino para realizar uma obra, mas com o tempo elas são reprovadas pelo mesmo Deus que as chamou. Pode parecer estranho isso daí, né? Mas por que isso acontece? Incredulidade gerada no coração, né? Então, assim, eu volto a repetir, nós temos que depender da oração e do Espírito Santo. Porque quando a gente começa, né? Às vezes o líder, ele tem essa tendência de ligar no automático, né? Aí ele começa a fazer a coisa relaxadamente, né? E a coisa não vai, ele deixa de orar, e aí começa a vir vento contrário, assim como a gente viu que Gideão enfrentou algumas situações, o apóstolo Paulo e tantos outros enfrentaram situações adversas, e aí isso pode gerar incredulidade no coração. Isso pode fazer o líder parar. Deus coloca, sim, situações desafiadoras, né? Não é porque você foi chamado pelo Espírito Santo que a coisa lá sempre vai dar certo. Outra situação aqui é rebeldia, né? Então, a Bíblia é muito clara com relação a essa questão de obedecer o pastor, o líder e até mesmo as normas estatutárias da igreja. Então, assim, quando a pessoa ela começa a agir, eu chamo isso de síndrome de Satanás, né? Porque a rebeldia começou com Satanás lá em cima mesmo. Então, se a gente fizer o contrário, se a gente fizer diferente, e aí nasce esse espírito de rebeldia, e aí a tendência é o fracasso, é o parar, e é a reprovação da parte de Deus. Então, aí o ministério não vai, aí a pessoa não sabe por quê. Mas ela tá nesse espírito aqui, ó. Porque ela deixa de seguir os padrões bíblicos, né? Do Espírito Santo, para seguir um padrão humano. Um padrão que é desse mundo aqui. E aí não dá certo. E a quarta situação é a desvalorização de si mesmo, né? Então, às vezes a pessoa tem tudo e ela mesma não tá valorizando o próprio trabalho dela. E aí a tendência, infelizmente, é ser rejeitado no ministério. Aí, uma vizinha importante, que é o resuminho de tudo aquilo que a gente está falando, né? As coisas mais importantes para o líder é renunciar a si mesmo, renunciar a muitas coisas que você poderia fazer no seu tempo livre em favor do ministério, renunciar planos, às vezes, projetos. O servir a Cristo é renunciar a si mesmo, né? Jesus foi bem claro nisso. Então, quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, pega a sua cruz e vem comigo. Segunda coisa importante é ter ousadia, né? Não desanimar na primeira dificuldade que aparecer. E para ter ousadia, você precisa ser cheio do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai nos trazer essa ousadia. É se submeter à liderança, submeter-se uns aos outros, diz a palavra de Deus, porque quando a gente se propõe a liderar, a gente se propõe a servir os outros. Então a gente submete não só a liderança, mas também uns aos outros, porque o líder do ministério, ele não está ali para ser adorado, pelo contrário, ele está ali para se submeter. Quarta coisa é ter humildade, né? Não deixar o ego crescer. A outra é ser perseverante, não desistir. E zelo e dedicação, né? Não deixar assim o relaxo tomar conta, não deixar ligar no automático, a mesma coisa, mas a sempre estar buscando melhorar, né? Então, assim, o líder ele tem que ser o primeiro a chegar, ele tem que ser o exemplo, ele tem que estar desprovido, né, das suas vaidades, né, e exercer com zelo e dedicação aquilo que foi proposto.
e responsabilidade com aquilo que o Espírito Santo confiou na sua mão, sabendo que nós vamos prestar contas por todas essas coisas. Agora, a recompensa do negar a si mesmo, porque parece ser tão difícil, né? Que são as promessas que o próprio Deus nos deixa, que é estar conosco todos os dias para nos ajudar. Não, que você não está sozinho, embora o líder, muitas vezes, ele sente solidão, sim, parece que ele é incompreendido, mas a certeza que nós temos é que Jesus está do nosso lado. Nós estamos livres de passar por dificuldades, pela água, pelo fogo, mas nós temos a certeza que Deus está passando conosco. Segundo, é que Deus nos dá direção, é só buscar a Ele em oração, que o Espírito Santo vai dar a melhor direção para situações difíceis. Ele vai nos proteger dos ataques do inimigo, porque sim, nós sofreremos ataque. A graça divina, né? A graça que Cristo nos dá, e a unção do Espírito Santo para que possamos ter poder sobre o mundo espiritual. A provisão que não nos deixa desamparados ou sofrendo necessidades. Então, um recadinho aqui, os navegantes, não brinque com o chamado que Deus te deu. Então, aquele que começou a boa obra na sua vida, ele é fiel, né? Mas aquilo que ele colocou na nossa mão também, nós temos a responsabilidade de prestar contas a Deus. Então, não brinque com o seu chamado. Afinal de contas, vocês são jovens diferentes que vão fazer a diferença no mundo, amém? Então, Deus abençoe a todos. Espero que vocês leiam as referências bíblicas, que vocês estudem. Para aqueles que estão inscritos na sala de aula, também tem o questionário. E gostaria que vocês mandassem também as dúvidas, né, os comentários lá no grupo do Filhos de Gade, que vocês possam compartilhar com outros também. Amém? Deus abençoe a todos. Então, até a próxima aula, pessoal.